Do interior do Rio Grande do Sul vem um exemplo de consciência social e responsabilidade ecológica. A propriedade do Seu Romeu é um caso de sucesso, com produtividade acima da média do estado. Em cada mão, um punhado de terra, retiradas de diferentes espaços da lavoura. A mais escura é resultado do microgel, uma mistura de água com esterco que se transforma em adubo. E é o dono destes campos quem faz o preparo, que gradativamente vai ganhando terreno. São 200 hectares entre plantação de soja e milho. Na hora da colheita, mais qualidade. Flocha a terra, penetra melhor a chuva, melhor a raiz, e é o que estava faltando no plantio direto que a gente estava achando. Faz uma fungicida só, onde faz 3, 4 e ainda tem problema. Toda a produção é destinada à Cooperativa Agropecuária e Industrial, a Cotrijal, em Nome Toque, organizadora da Expo Direto. Estou muito orgulhoso da nossa Cotrijal, poder fazer cada ano mais bonito e está fazendo cada ano mais bonito. O produtor rural de 75 anos lembra de ter dado os primeiros passos na lavoura ainda criança, ao lado do pai, e não vê a hora de fazer a próxima colheita. A expectativa para a soja é de super safra. Deve colher em média 60 sacas por hectare. A média no estado é de 48. Com o microgel, o solo está livre de pesticidas, mas este é só um dos cuidados para diminuir os impactos no meio ambiente. Colocar água fora, nem pensar, principalmente se ela chegar à propriedade sem custo algum. Aqui na propriedade do Seu Romeu, a água da chuva não é desperdiçada. A palavra de ordem é consciência ambiental. E lá se vão 3 anos. O processo funciona da seguinte forma. A água passa pelo telhado, entra naquela calha e é armazenada aqui, diretamente nesta caixa. No momento em que o Seu Romeu precisar utilizar essa água para algum insumo na lavoura, é só ligar a torneira e abastecer o caminhão. Braço direito de Seu Romeu na lida do campo há mais de 20 anos, Leocário elogia a ideia. Eu acho muito importante, né? Porque é fácil de instalar, né? E uma economia muito... Cada um fazendo um pouquinho, Cada um fazendo a sua parte, né? E a consciência ecológica não fica só na propriedade rural em Vitor Grefe, não. Na casa do Seu Romeu, em Não Me Toque, a água da chuva que está nessa caixa aqui, também é aproveitada nas plantas. Este aproveitamento é feito pela esposa do Seu Romeu, que é a dona Edi, com quem nós vamos conversar agora. A gente já vê aqui, que tem feijão vagem, mas essa água é usada para outras plantas também, dona Edi. Sim, para as flores, tanto aqui como lá na frente. Com que frequência a senhora faz esse aproveitamento? Quando é seco, eu faço todos os dias um pouco, todos os dias. E que nem agora eu não preciso molhar todos os dias, lá de vez em quando, que quase todos os dias cai uma chuva, né? É. Chuva, água que poderia ir fora, mas que na verdade é aproveitada aqui. Sim, é aproveitada aqui. Importante ter essa consciência de preservação, né? Água que é um bem tão precioso. Olha, eu acho que é melhor que a água, como eu disse, que vem da rua, vem da Corção, que lá tem remédio e tem que pôr também, né? Que é melhor essa água pura e limpa. Publicado pela editora do Senado, o livro ABC das Alagoas é um retrato fiel da cultura daquele estado. A boa notícia é que essa obra está prestes a ganhar uma edição expandida. O servidor do protocolo da Assembleia Legislativa, Jamerson Albuquerque, apresentou ao deputado Inácio Loyola o projeto de atualização do livro ABC das Alagoas, que teve a sua primeira edição publicada pelo Senado. A primeira edição foi editada em 2006, né, com 6.300 verbetes. O ABC das Alagoas é uma autoria do professor Francisco Reinaldo de Amorim Barros, que é um alagoano que é radicado no Rio de Janeiro.
E ele quer deixar como legado para as próximas gerações esse trabalho, que é um trabalho único. A proposta é aumentar de 6.300 para mais de 10 mil verbetes, com a produção e a história dos alagoanos. Fui muito bem recebido pelo deputado Inácio Loyola, que se prontificou a nos ajudar nesse trabalho árduo, que é um trabalho que não tem fim. Nós atualizamos, né, através das redes sociais, da plataforma Lattes, no Google e no trabalho corpo a corpo. Né? Ou seja, através de informações de um e de outro verbete, nós conseguimos, né, trazer para o ABC mais novos verbetes. O deputado Inácio Loyola, conhecido por ser um estudioso da história de Alagoas, ressaltou a importância desta iniciativa. Alagoas realmente é uma fábrica, um grande celeiro de talentos em todas as áreas. A gente precisa resgatar a autoestima do alagoano. A gente precisa se orgulhar de dizer que nasceu nesse pedaço de chão do Nordeste que tem história. Evidentemente, esse trabalho, o ABC das Alagoas, volto a repetir, é um trabalho exemplar. A gente vai ver agora a homenagem da Agência Senado a uma joia arquitetônica que foi inaugurada há 90 anos. O Palácio Monroe foi sede do Senado quando o Rio de Janeiro era a capital e foi demolido na década de 70. Os cariocas mais velhos se lembram com saudosismo e os mais novos nem sequer ouviram falar. O que existe hoje no final da Avenida Rio Branco, entre a Cinelândia e a Baía de Guanabara, são apenas um estacionamento subterrâneo e uma praça feiosa e pouco frequentada. Não se vê nenhum vestígio do imponente Monroe, o palácio que abrigou o Senado entre 1925 e 1960. Desapareceu como se nunca tivesse existido. A mudança para o Palácio Monroe ocorreu há exatos 90 anos. Os senadores trocavam um antiquado e deteriorado Palácio Conde dos Arcos por um edifício que conseguia transmitir as ideias de solidez e poder. A história do Monroe, porém, começa muito antes da chegada do Senado. O palácio foi originalmente construído nos Estados Unidos, em 1904, como pavilhão do Brasil na Exposição Mundial de St. Louis, no estado do Missouri. O projeto do engenheiro brasileiro Souza Aguiar foi considerado pela imprensa americana como a joia da coroa dos pavilhões estrangeiros da feira. Encerrada a exposição, o pavilhão foi desmontado e despachado num navio cargueiro para o Rio. Foi refeito no ponto mais nobre da capital da República, a Avenida Central, atual Rio Branco, e ganhou o nome de Palácio Monroe em homenagem a James Monroe, o presidente dos Estados Unidos que combateu a interferência das potências europeias nos países da América. Nos primeiros anos, o Palácio Monroe não teve função específica. Virou uma espécie de salão de festas para cerimônias do governo. Depois passou a ser sede provisória da Câmara dos Deputados. O Senado procurava um prédio maior e mais moderno. Quando a capital foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, em 1960, o Palácio Monroe entrou num período de decadência. Ele abrigou uma representação do Senado no Rio de Janeiro, que era conhecida como Senadinho, e além disso outras repartições públicas, como o Estado-Maior das Forças Armadas. Nesta cena do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, de 1968, uma imagem rara, o Monroe visto de helicóptero, 8 anos antes de ser demolido. A construção do metrô do Rio foi o pretexto que faltava para a ditadura acabar com o antigo Senado. Diziam que a estrutura do prédio seria abalada pela obra. Um pretexto falso, segundo uma nota oficial do próprio metrô. Em 1974, o governo do general Ernesto Geisel decretou a sentença de morte do Monroe, uma decisão que muitos ainda lamentam. É uma história de final triste, e eu diria quase que trágico, né, de uma joia de arquitetura tão bonita e ter terminado de forma assim, desmontada e suas peças em leilão público. Hoje, na sala do diretor da gráfica do Senado, em Brasília, uma reprodução gigante perpetua a memória do palácio.
As mesas do plenário, os lustres, o quadro Entrega da Caneta de Ouro ao Marechal Deodoro são patrimônios do antigo Monroe que hoje podem ser vistos no Museu do Senado em Brasília. Num lugar de destaque no plenário, outro remanescente do antigo palácio é o busto de Rui Barbosa. 2 dos 4 leões que ornavam a entrada estão no Instituto Brenan, no Recife. Os outros 2 leões estão numa fazenda no Triângulo Mineiro. Do antigo Monroe restam apenas alguns objetos e a lembrança dos filmes antigos. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Mas as reportagens que a gente apresentou continuam à sua disposição na internet. É só acessar www.senado.leg.br/TV, clicar em Parlamento Brasil e escolher o programa que você quer ver ou rever. Você também pode participar do Parlamento Brasil mandando a sua mensagem pelo site da TV ou ligando para a gente. O número é 0800 61 2211. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá!